Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver transistor amplificador, ganho de tensão emissor comum simplificado. Agora que você já sabe como analisar um circuito amplificador com transistor em pequenos sinais, hoje eu vou mostrar uma forma simplificada de analisar um amplificador na configuração emissor comum. E simplificar é bom e todo mundo gosta. Vamos lá? Esse é o circuito do amplificador com transistor na configuração emissor comum. Esse comum é porque o emissor está aterrado e o terra é comum à tensão de entrada e saída. Na verdade, todo mundo conhece esse tipo de amplificador. Ele é simplesmente o mais comum, ou mais popular. No tutorial passado, eu mostrei como analisar esse circuito para pequenos sinais. Se você não viu, favor dar uma olhadinha, está na descrição desse vídeo. O transistor vai ser substituído pelo seu equivalente para baixos sinais, com uma resistência entre a base e o emissor de valor igual a beta vezes Re, onde Re é a resistência interna do diodo da junção base-emissor. A equação que determina o valor de Re é Re igual a 0,026 volts dividido pela corrente de emissor do transistor. Essa equação é tirada das características do diodo. O valor 0,026 volts ou 26 milivolts é função da temperatura. Esse é o valor padrão para a temperatura ambiente de 21 graus Celsius. Sempre lembrando que, para transistores de ganho igual ou maior do que 100, a corrente de emissor pode ser considerada igual à corrente de coletor. Aqui, a fonte de corrente constante, controlada, foi desenhada dentro de um losango para diferenciar da fonte de corrente de valor constante. Uma fonte de corrente controlada tem o seu valor dependente de outras grandezas. Então, vou redesenhar o circuito amplificador, agora considerando a fonte AC para pequenos sinais. Nesse caso, a fonte VCC de mais 9 volts é curto-circuitada, desaparece, some, num passe de mágica. Por que isso é possível? Graças à mágica da superposição. Esse é o circuito equivalente para pequenos sinais que vamos analisar. O que queremos determinar? O ganho de tensão, que é a relação entre a tensão de saída VO e a tensão de entrada VI. No tutorial passado eu calculei esse ganho nos mínimos detalhes. Nesse tutorial eu vou mostrar que existe uma forma mais simples. Tudo começa calculando a corrente de base. Como fazer? Usando tudo que você já conhece da análise de circuitos. Simples assim. Como a tensão de entrada VI está em paralelo com a resistência base-emissor, então é só aplicar a lei de Ohm. A corrente de base é igual à tensão de entrada VI sobre beta vezes Re, que é a resistência entre a base e o emissor. A corrente vai sair amplificada no coletor pelo ganho beta. Isso é o que diz a fonte controlada. Isso também é o que acontece na análise em corrente contínua que você está careca de saber. Então, a corrente de coletor é igual a beta vezes a corrente de base. Agora, substituindo a corrente de base vista há pouco, a primeira mágica acontece. Os betas podem ser simplificados. Eu adoro quando isso acontece. Simplificar é bom. A corrente de coletor é simplesmente igual à tensão de entrada dividida pela resistência Re. Agora vou ver a tensão de saída VO. A tensão VO é igual à corrente de coletor vezes o paralelo de R2 com RL. Mas se a resistência de carga RL for muito maior do que R2, então RL pode ser desconsiderada. Simples assim. Essa é a segunda mágica. Simplificar é bom e eu gosto. Vejam como o ganho de tensão ficou simples. A tensão de saída é igual à tensão de entrada dividido por Re, agora multiplicado somente pela resistência R2. Simplificou muito, não é mesmo? Vou dar uma ajeitadinha aqui para separar a tensão de entrada VI. Agora chegamos ao ganho de tensão simplificado. O ganho de tensão é igual à resistência de coletor dividida pela resistência Re da junção base-emissor do transistor. Ficou muito simples, não é mesmo? Aqui tem um detalhe importante. Note que a corrente de coletor está entrando no transistor, então a tensão de saída é menos VO. Assim, o ganho de tensão deve ser ajustado para menos R2 sobre Re.
O que isso significa? Significa simplesmente que a tensão de saída, além de sair amplificada, ainda sai invertida. Isso mesmo, esse é um amplificador inversor. Vamos ver na prática. Determine o ganho de tensão do circuito da figura, sabendo que a corrente de coletor é 10 mA. O ganho de tensão é menos R2 sobre RE. Isso porque a resistência R2 é muito maior do que a resistência de carga RL. O ganho beta é maior ou igual a 100. Agora é só confirmar que RE é muito menor do que R1 de 300 kΩ. Mas qual o valor da resistência de emissor RE? Simples, é só aplicar a equação considerando a corrente de emissor igual à corrente de coletor, aqui escrita na unidade ampere. Isso dá 2,6 ohm. Simples assim, qualquer criança brinca e se diverte. Agora sim, foi confirmado que RE é muito menor do que R1. Então vamos aplicar a equação direto. O ganho é igual a 470 ohm da resistência de coletor dividido pela resistência RE de 2,6 ohm. Isso dá menos 180,7. Note que o ganho não tem unidade. Ohm dividido por ohm não dá nada. Pronto, você calculou o ganho sem precisar analisar o circuito para pequenos sinais. Você viu nesse tutorial como é fácil calcular o ganho para o amplificador com transistor na configuração emissor comum. Sim, estamos avançando no campo dos amplificadores a transistor. Ainda estamos nos chamados pré-amplificadores, aqueles que amplificam a tensão. Temos mais alguns passos para dar e em breve estaremos entrando nos amplificadores de potência, que amplificam a corrente. Aguardem! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!